Será que o que você chama de homem frio é apenas um homem que aprendeu a não se curvar às pressões emocionais alheias? Talvez essa pergunta nunca tenha passado pela sua mente, até agora. Talvez você tenha crescido ouvindo que um homem deve ser sensível, que deve falar sobre o que sente, que deve demonstrar vulnerabilidade. E não há erro nisso. Mas e se, no fundo, a ausência de reatividade não for frieza, e sim uma forma refinada de domínio sobre si mesmo? E se o que algumas mulheres chamam de distância emocional for, na verdade, um espaço interno habitado por ordem, clareza e silêncio? Vivemos tempos em que o emocional é exaltado, mas também é usado como arma, em que o excesso de sentimento se confunde com profundidade e o controle emocional é mal interpretado como indiferença. Sêneca dizia: é sinal de grandeza não se deixar afetar por insultos, nem se render a elogios. Essa frase ecoa como uma âncora. Ela revela o tipo de força que não faz barulho, mas que molda o respeito com sua simples presença. A frieza admirada, a que impressiona, a que instiga, a que impõe um certo silêncio ao redor, não é ausência de emoção, é autocontrole, é presença interna, é a ausência de desespero em provar algo. Muitos confundem essa serenidade com apatia, mas não é apatia. É um centro emocional que foi treinado com dor, com quedas, com perdas e que aprendeu a não reagir de forma automática diante da oscilação dos outros. Esse homem não foge da emoção. Ele apenas não permite que ela se torne seu mestre. Como dizia Jordan Peterson, um homem forte é aquele que é perigoso, mas que escolhe controlar seu poder. É esse homem que, mesmo calado, inspira respeito. Porque ele não se move por carência, não fala para agradar, não muda para ser aceito. Ele é previsível na essência e imprevisível na reação. Isso confunde quem está acostumado a manipular e admira quem está em busca de estabilidade emocional. Você talvez já tenha percebido que esse tipo de homem desperta respeito, não por ser inalcançável, mas por ser inteiro, por não se despedaçar para caber nos desejos do outro. As mulheres sentem, mesmo que não saibam explicar. Sentem que há uma firmeza ali, uma ordem silenciosa, um tipo de eixo interno que não gira ao sabor dos ventos. Isso não é arrogância, isso é estrutura. E estrutura, para quem já foi ferido demais, é sinônimo de segurança. E segurança é o novo desejo mais secreto de quem cansou de se emocionar com incertezas. Este vídeo é um convite, não para você se tornar um homem ausente, mas para entender por que o que é chamado de frieza pode ser, na verdade, a expressão mais elevada de autocompaixão e domínio. Vamos decodificar, com base na filosofia estoica, na neurociência e na psicologia, o que existe por trás desse fenômeno. E mais do que entender, vamos aprender a aplicar isso com consciência, com respeito, com autenticidade, sem cinismo. Porque o verdadeiro respeito não se conquista com máscaras, mas com presença. E presença, quando não é ansiosa, se parece muito com frieza, mas é liberdade. Muitos homens, ao perceberem que o respeito feminino parece nascer da contenção emocional, tentam reproduzir esse padrão de forma superficial. Tornam-se duros, fechados, cínicos. Evitam demonstrar sentimento não por equilíbrio, mas por medo. Acreditam que a ausência de emoção os tornará inabaláveis. Mas o que se vê de fora não é força. É uma espécie de vazio tenso, uma simulação rígida de controle que, no fundo, é movida pela insegurança. É como vestir uma armadura sem ter passado pelo campo de batalha. O olhar pode até ser firme, mas é o silêncio forçado e não o silêncio pleno. É a ausência de expressão e não a presença consciente. A mulher percebe. Ela pode não saber explicar, mas sente quando há repressão e não domínio, quando há frieza defensiva e não serenidade ativa.
Essa tentativa de parecer superior emocionalmente, na verdade, escancara uma ferida não resolvida. O medo de se mostrar e ser rejeitado. E é justamente esse medo que destrói o respeito. Porque o respeito não nasce da distância emocional. Ele nasce da integridade emocional, da coerência interna, daquele espaço onde o homem sente, mas escolhe com sabedoria o que expressar, como e quando. Epicteto dizia: primeiro domine-se, depois poderá tentar entender o outro. E esse domínio não é uma negação do sentir. É o reconhecimento lúcido de que quem governa suas emoções, governa sua presença. A mulher que observa um homem tentando parecer invulnerável, percebe a dissonância entre o que ele é e o que ele finge ser. E esse descompasso quebra a confiança. O respeito se dissolve quando a máscara se impõe. Porque onde há esforço para parecer forte, geralmente há fragilidade encoberta. O verdadeiro respeito nasce do homem que não precisa provar nada, que não se fecha por medo, que não precisa ser frio para parecer firme. Ele apenas é. Ele apenas habita sua própria estrutura com tanta serenidade que nada externo consegue desequilibrá-lo. Por isso, antes de tentar ser o homem frio, talvez seja necessário compreender que a frieza genuína, aquela que se confunde com respeito, não é fruto de esforço. É consequência de um processo interno de aceitação, dor e transcendência, de quedas silenciosas que não viraram drama, de frustrações profundas que não se transformaram em vingança, de escolhas conscientes diante do caos. A superioridade emocional que se impõe é frágil. A firmeza que nasce da integração é silenciosa. E é nesse silêncio que mora o respeito que não precisa ser pedido. Existe um tipo de homem que começa bem. Ele demonstra carinho, interesse, presença, mas aos poucos vai se moldando, vai adaptando suas falas, suas atitudes, seus desejos, para caber nas expectativas do outro. Ele pensa que, ao agradar, conquistará o respeito. Pensa que, sendo flexível a ponto de esquecer de si, criará conexão. Mas há um limite invisível que, quando ultrapassado, transforma esse cuidado em submissão emocional. E quando isso acontece, algo se rompe. Não porque ele amou demais, mas porque se perdeu no meio do caminho. E ninguém respeita quem não sabe mais onde está o próprio centro. Esse homem, movido por medo de rejeição, começa a medir cada palavra, cada gesto, como se estivesse diante de um tribunal emocional constante. Ele se antecipa ao desejo do outro, esconde desconfortos, ri sem vontade, concorda sem convicção, aceita silenciosamente o que o fere, achando que o tempo trará reconhecimento. Mas o tempo não traz respeito a quem se apaga para ser amado. O tempo, nesses casos, traz desgaste. Porque o que parecia atenção se revela como insegurança, e o que parecia carinho se mostra como ausência de coluna vertebral. A mulher sente. Mesmo sem racionalizar, ela percebe que aquele homem não é confiável. Não por maldade, mas por falta de eixo. Porque alguém que está disposto a negar sua essência para ser aceito, também pode negar seus próprios princípios para evitar conflito. O respeito nasce da coerência, daquela congruência entre pensamento, fala e atitude, entre sentimento, presença e firmeza. E essa coerência só existe quando o homem não está tentando ser alguém para agradar, mas apenas sendo quem é, com clareza e integridade. Homens que se moldam emocionalmente para caber em relacionamentos não percebem que quanto mais se adaptam, mais instáveis se tornam. Porque não há estabilidade onde não há limites. E sem limites, tudo se transforma em desequilíbrio. Existe um viés silencioso no comportamento humano, o da repulsa à insegurança emocional. Quando alguém transmite instabilidade emocional, o outro não sente empatia, sente peso, sente cansaço, sente que está diante de alguém que precisa ser sustentado e não de alguém com quem pode se apoiar.
O respeito, ao contrário do que muitos pensam, não vem da intensidade do afeto, mas da solidez da presença. Quando o homem tenta agradar demais, ele entrega sua bússola ao outro, e quem entrega a própria bússola perde o caminho. Se a intenção é conquistar respeito, talvez a pergunta mais honesta seja: em que momento comecei a me afastar de mim mesmo, achando que isso me tornaria mais amável? Porque não há como ser respeitado quando se abandona a própria verdade. E não há como ser amado com profundidade quando não se está inteiro. Em um mundo onde tantos oscilam entre extremos, onde uma simples palavra pode acender um incêndio emocional, existe um valor que não se grita, mas se sente: a previsibilidade emocional. Aquela constância silenciosa que transmite paz. Aquela presença que, mesmo sem grandes gestos, acalma. E é esse elemento invisível, muitas vezes ignorado, que sustenta o respeito no olhar do outro. Porque saber o que esperar de alguém, especialmente em momentos de tensão, é uma das formas mais profundas de segurança emocional. Mulheres não admiram homens duros. O respeito não nasce da rigidez, mas também não nasce da oscilação. Não há como confiar em alguém que numa manhã está afetuoso e à tarde hostil, que num momento se mostra carente e no outro indiferente. Essa instabilidade não gera curiosidade, gera desconfiança, porque a falta de clareza emocional confunde. E onde há confusão, não há admiração. O homem que alterna entre carência e agressividade, entre silêncio ressentido e explosões inesperadas, transmite um sinal claro: ele ainda não aprendeu a se conter. E quem não se contém, não inspira confiança. A previsibilidade emocional não é ausência de emoção, é clareza. É quando a emoção existe, mas não atropela. Quando a raiva não vira agressão. Quando a tristeza não vira drama. Quando o desconforto não se transforma em punição silenciosa. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o outro tenta fragmentar. É a serenidade que se mantém estável, mesmo em meio a tempestades alheias. E isso, mesmo que de forma inconsciente, gera respeito. Porque quem se mantém em paz, quando tudo ao redor grita, torna-se âncora. E a âncora não precisa ser pesada, basta ser firme. Existe uma prática simples e poderosa que reflete esse princípio: a declaração estoica de limites. Não é gritar, não é impor, é dizer com calma e clareza o que é aceitável e o que não é. É nomear, sem agressividade, os contornos do próprio mundo emocional. É deixar claro, sem drama, até onde se pode ir e a partir de onde se fere. Essa prática não afasta, ela aproxima. Porque quando alguém percebe que há estrutura emocional do outro lado, sente-se seguro. E onde há segurança emocional, nasce o respeito silencioso, que não depende de elogios, nem de validações. Ele simplesmente acontece. Ser previsível emocionalmente não é ser monótono, é ser confiável. É ser aquele que, mesmo em silêncio, transmite ordem. E essa ordem, em tempos de caos, se torna uma das formas mais raras e preciosas de poder. Não um poder que domina, mas um poder que sustenta, que não se impõe, que não se desfaz. Um tipo de poder que não precisa se mostrar, porque é sentido. Vivemos em uma época em que falar sobre vulnerabilidade se tornou comum. Fala-se sobre a importância de se abrir, de mostrar as emoções, de ser verdadeiro. E sim, existe beleza nisso, existe humanidade nisso. Mas há um ponto delicado que poucos enxergam. Quando a vulnerabilidade é oferecida sem estrutura interna, ela não aproxima, ela assusta. Porque sem contenção, o que deveria ser um convite à conexão se transforma em um derramamento que exige do outro mais do que ele pode ou quer sustentar. Expor-se sem clareza, sem discernimento, pode soar como descontrole.
Pode transmitir a sensação de que aquela pessoa não tem um chão firme dentro de si. E a ausência desse chão não gera empatia, gera desconforto. Não porque o outro seja insensível, mas porque ele sente que, ao se aproximar, será sugado por uma intensidade que o ultrapassa. E ninguém se sente seguro ao lado de alguém que oscila demais entre extremos emocionais. O respeito nasce quando há margem, quando há limite, quando a emoção é apresentada, mas não despejada. Imagine um rio. O que faz do rio algo admirável não é apenas sua água, é o fato de que ele flui dentro de margens. Ele tem contenção, ele tem direção, ele segue seu curso mesmo quando a corrente está forte. Assim é o homem emocionalmente íntegro. Ele sente tudo, mas não derrama tudo. Ele se permite a vulnerabilidade, mas uma vulnerabilidade que é acompanhada por consciência, por presença, por estrutura. E essa presença consciente diante da emoção é o que transforma fragilidade em força. Não por negar o que sente, mas por saber sustentar o que sente sem se perder. Quando a vulnerabilidade surge como descarga, como desabafo caótico, ela não toca o outro. Ela o sobrecarrega, e a sobrecarga gera afastamento. A verdadeira aproximação acontece quando alguém mostra sua dor, mas não exige do outro a cura. Quando alguém mostra sua verdade, mas não espera que o outro a conserte. Quando alguém diz, isso me afeta, mas permanece de pé, mesmo assim. Essa é a vulnerabilidade que atrai, porque ela não grita por socorro, ela convida à conexão. Ela mostra a dor, mas mostra também a maturidade de quem a carrega com dignidade. A estrutura por trás da vulnerabilidade não é frieza, é força. E força não é endurecer, é manter-se íntegro mesmo diante do que dói. A mulher respeita esse tipo de vulnerabilidade, porque ela não vê ali um homem fraco, ela vê um homem verdadeiro, um homem presente, um homem que sente, mas não se afoga. E quem não se afoga em si mesmo, inspira confiança para que outros também não se percam. Há algo que escapa à lógica, mas que é profundamente sentido. Um tipo de presença que não se impõe, mas que transforma o ambiente ao redor. Uma força que não grita, mas acalma. Uma mente que não reage, mas observa. Essa é a força silenciosa, e ela é admirada não porque tenta ser admirada, mas porque é percebida no corpo, na respiração, no olhar. Ela é sentida antes de ser compreendida, e mesmo quando não é racionalizada, ela se transforma em respeito, em confiança, em reverência. Muitas mulheres, mesmo sem saber explicar, são atraídas por esse tipo de homem, aquele que não se abala com facilidade, que não entra no jogo da provocação emocional, que não cede aos impulsos da vaidade, da necessidade de provar algo, da urgência de se justificar. Há algo de ancestral nisso, algo que toca uma camada muito antiga do instinto humano. Porque onde há constância emocional, há sensação de proteção, e onde há proteção, há espaço para entrega. Mas não é uma entrega imposta. É uma entrega que nasce da certeza de que o outro é um abrigo e não uma tempestade. A neurociência comportamental já reconhece esse fenômeno. Quando estamos ao lado de alguém emocionalmente estável, nosso sistema límbico, o centro das emoções, se regula. É o que chamamos de corregulagem emocional. Ou seja, a calma do outro pode acalmar o nosso caos. E, inversamente, a instabilidade do outro pode alimentar nosso desequilíbrio. Por isso, sem perceber, buscamos e respeitamos aqueles que sabem se manter centrados mesmo quando tudo ao redor está ruindo. Essa força mental silenciosa não se constrói do dia para a noite. Ela nasce do hábito de não reagir no primeiro impulso, de observar antes de responder, de sustentar o silêncio quando o ego pede barulho, de não se deixar levar por pequenas guerras emocionais.
É uma força que se cultiva no íntimo, em momentos solitários, em decisões silenciosas que ninguém vê. É uma conquista interna que não precisa de aplausos, porque ela é suficiente em si. É importante lembrar que não se trata de ser frio ou distante. Trata-se de ter presença. Uma presença que não se fragmenta diante das emoções do outro, que não se dissolve na tensão de uma discussão, que não precisa vencer o diálogo para se sentir em paz. Essa força não está no tom da voz, está na qualidade do silêncio, está na solidez do olhar, está na calma das mãos, está na serenidade do corpo, mesmo quando o coração pulsa mais rápido. E essa calma, mesmo sem ser explicada, é sentida, e quando é sentida, é profundamente respeitada. Nem sempre é o que se diz, nem sempre é o que se faz. Às vezes é o que se sente, ou melhor, como se sente. E como esse sentir se espalha, se impõe, se derrama. Há momentos em que um homem tomado por suas emoções se entrega a elas como se não houvesse mais chão. Ele chora com desespero, reage com fúria, implora com ansiedade, justifica com pressa, desmorona sem medida e acredita que está sendo verdadeiro. Mas a verdade sem estrutura não gera empatia, gera inquietação, gera uma sensação confusa no outro, uma mistura de pena e medo. Porque quando a emoção transborda, o instinto de autoproteção se acende. Para muitas mulheres, esse excesso emocional num homem toca uma camada profunda de desconfiança inconsciente. Não é racional, é quase biológico, algo antigo, arquetípico, um tipo de memória coletiva que associa a instabilidade masculina, à ameaça ou ao desamparo. Porque num nível muito íntimo, ainda se espera que o homem seja aquele que sustenta, e não o que precisa ser sustentado o tempo todo. Isso não é uma questão de machismo. É uma percepção emocional antiga, muitas vezes silenciosa, mas ativa. E quando esse homem se entrega demais ao que sente sem equilíbrio, ele perde o papel de âncora e se torna mais um barco à deriva. Sêneca dizia: ninguém admira aquele que não se governa. E governar-se não é reprimir, é conter com dignidade, é sentir com presença, é escolher o momento de expressar e a forma de fazer isso sem destruir o ambiente emocional ao redor. O homem que não se governa se torna uma criança crescida, que exige compreensão, mas não oferece contenção. E esse desequilíbrio afasta, porque o excesso de emoção, sem discernimento, é visto como fraqueza. Não uma fraqueza humana e sensível, mas uma fraqueza desestruturada, que não inspira cuidado, mas receio. A mulher pode não saber explicar, mas sente quando o homem perdeu o eixo. Sente quando a dor dele virou chantagem silenciosa. Sente quando a fragilidade não é confissão, mas cobrança. E nesse ponto, algo se rompe. Porque o respeito se esvai quando o outro se torna refém do próprio caos. Não é o choro que afasta, é o choro sem contorno. Não é a dor que repele, é a dor sem consciência. Não é a emoção que destrói, é a ausência de estrutura para acolhê-la sem se perder. Respeito exige contenção, não como barreira, mas como firmeza, não como frieza, mas como centro. Quando o homem sente demais e reage demais, ele se desconecta da sua própria autoridade interna. E sem essa autoridade, não há como inspirar segurança. E sem segurança, não há como sustentar o olhar de admiração. Há um ponto perigoso no caminho de quem busca respeito: confundir presença firme com ausência emocional. Depois de tantas dores, tantos desencontros, tantas reações mal interpretadas, alguns homens concluem que o melhor caminho é fechar-se. Tornam-se impenetráveis. Deixam de falar, deixam de sentir. Retraem-se não por serenidade, mas por medo. Acham que, se não mostrarem mais nada, estarão protegidos. E se estiverem protegidos, serão respeitados.
Mas o que conquistam, na verdade, é distância. E o respeito que nasce da distância é frágil. É respeito pelo mistério, não pela presença. É respeito pelo medo, não pela essência. Tornar-se emocionalmente ausente é uma autossabotagem disfarçada de autocontrole. Um mecanismo de defesa que se veste de maturidade, mas que carrega solidão. Porque o homem que se ausenta emocionalmente não está sendo forte, está evitando sentir. Ele não está sendo estável, está se anestesiando. E essa ausência, que no início pode até parecer poder, com o tempo revela o vazio. E o vazio, por mais intrigante que seja, não sustenta conexão. A mulher sente. Ela percebe quando o outro está ali, mas não está. Quando a conversa acontece, mas não há troca. Quando o toque acontece, mas não há entrega. E aos poucos ela entende que aquele silêncio não é profundidade, é recuo. Que aquela calma não é paz, é fuga. E que aquele homem, por mais que pareça firme, construiu muros, não pilares. E muros não geram respeito, geram afastamento. A verdadeira força está em algo muito mais sutil. Sentir com clareza, escolher o que expressar e manter a integridade. Não é sobre calar-se, é sobre discernir. Não é sobre se proteger, é sobre se posicionar. A ausência emocional parece funcionar no início, mas cobra caro. Porque a alma humana não suporta por muito tempo a ausência de verdade. E o que parecia controle vira frieza. O que parecia sabedoria vira indiferença. O que parecia centro vira abandono de si. Existe uma técnica simples, mas poderosa, que reflete essa sabedoria. A pausa estoica de 3 segundos antes de qualquer resposta emocional. 3 segundos. Respiração, presença, escolha. É nesse pequeno espaço que nasce o respeito verdadeiro. Porque ele não vem da ausência, ele vem da escolha consciente de como estar presente. Um homem que sente, mas não se desespera. Que ama, mas não se perde. Que escuta, mas não se apaga. Esse homem não precisa gritar para ser ouvido. Ele não precisa se ausentar para ser respeitado. Porque ele já habita a si mesmo com tal inteireza que sua simples presença transforma o ambiente ao redor. Existe algo quase magnético em um homem que sabe o que está fazendo aqui. Que caminha com os pés firmes, não porque tem todas as respostas, mas porque já entendeu suas perguntas. Um homem que não gira em torno das emoções alheias, porque já reconheceu o centro que o guia. Ele não se distrai com aplausos, não se perde em críticas. Ele apenas segue, não com pressa, mas com presença. E essa presença não precisa ser explicada. Ela é sentida. Porque a clareza de propósito é a raiz invisível de todo respeito autêntico. Quando um homem tem clareza do que acredita, do que valoriza, do que não negocia, ele se torna previsível no que importa e inabalável quando tudo ao redor oscila. Essa firmeza não é teimosia, é alinhamento. É saber que mesmo diante do desejo do outro, da pressão do momento, da intensidade da emoção, há algo dentro dele que permanece. Algo que orienta suas palavras, suas escolhas, seus silêncios. E essa orientação não nasce da necessidade de agradar, nasce da verdade, daquele espaço íntimo onde ele se escuta antes de falar, onde ele se pergunta: isso honra quem eu sou? Antes de responder ao mundo. Esse tipo de homem não precisa impor limites com raiva. Seus limites já estão impressos na forma como ele vive. Ele não precisa repetir o que aceita ou não aceita. Sua presença já comunica isso. Porque quando há propósito, há critério. E quando há critério, há coerência. E onde há coerência, nasce o respeito. Naturalmente. Sem esforço, sem estratégia, apenas como consequência da integridade. Um exercício simples pode revelar isso com profundidade. Escrever em uma frase o que você não negocia. Uma só frase. Clara, honesta, firme.
e manter essa frase como critério comportamental. Isso não é rigidez. Isso é autocuidado. Porque o homem que vive sem um propósito nítido se torna vítima do desejo alheio. Ele se adapta a qualquer ambiente, mas nunca se enraiza. Ele agrada a todos, mas não é lembrado por ninguém. Ele caminha, mas não chega. Ele fala, mas não marca. Porque falta o que sustenta, falta o que define. A mulher que percebe um homem com propósito não vê nele apenas um parceiro, vê um pilar. Alguém que mesmo em silêncio transmite segurança. Porque ela sabe que aquele homem não está ali por carência, está por escolha, não está esperando direção. Ele é a direção. E essa clareza não oprime, ela liberta, porque ela não exige, ela convida. E o convite de um homem que sabe para onde vai é difícil de recusar. Havia um homem, empresário bem-sucedido, pai de 2 filhos, conhecido por sua generosidade e leveza. Mas havia algo em sua presença que, com o tempo, havia se desgastado. Ele se explicava demais, justificava cada gesto, cada ausência, cada escolha. Tentava evitar conflitos oferecendo razões. Tentava manter a paz com palavras, mas ao fazer isso repetidamente, algo nele se diluía. Era como se cada explicação o afastasse mais do seu centro, e aos poucos percebeu: o respeito das pessoas à sua volta estava diminuindo, especialmente o respeito de quem mais importava para ele. Foi numa conversa com um velho amigo que ele ouviu a frase que o fez parar: "Você fala como quem implora compreensão." Aquilo o atravessou, porque era verdade. Ele havia confundido transparência com submissão emocional. Havia se esquecido de que coerência não precisa de defesa. E foi ali que começou a mudança, silenciosa, firme. Ele parou de justificar seus silêncios, parou de se explicar em excesso, parou de tentar convencer os outros de que suas intenções eram boas. Passou a agir com clareza e firmeza, sem dureza, mas com presença. No começo, sentiu medo de parecer frio, medo de ser mal interpretado. Mas algo surpreendente aconteceu. Com o tempo, as mesmas pessoas que o questionavam começaram a ouvi-lo com mais atenção. As mesmas que exigiam explicações passaram a respeitar seus limites. E de forma quase imperceptível, a energia ao redor dele mudou. Porque o que antes era uma presença moldável se transformou em estrutura. Sua palavra virou decreto, porque seu comportamento virou estrutura. Ele não ameaçava, não exigia, mas também não se dobrava. E essa firmeza, nascida do silêncio, reconstruiu algo essencial: o respeito. A mulher com quem ele vivia, que antes reagia com frustração às suas hesitações, passou a vê-lo com novos olhos. Não porque ele mudou quem era, mas porque, enfim, deixou de se explicar sobre o que já era evidente em sua postura. As conversas ficaram mais curtas, mais diretas, mais verdadeiras. Ele passou a se posicionar com serenidade. E talvez pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que estava diante de um homem inteiro, e não de um reflexo em busca de validação. Essa história revela algo que muitos não percebem. Quando o homem para de justificar suas emoções, ele recupera sua autoridade emocional. Não por arrogância, mas por integridade. Porque o respeito não vem da tentativa de convencer o outro. Vem da clareza silenciosa de quem não precisa ser aprovado para continuar sendo quem é. Há um ponto delicado, quase invisível, onde muitos se perdem. O ponto em que a tentativa de demonstrar força emocional se transforma em dureza. Muitos homens, cansados de sofrer, escolhem o silêncio. Mas não um silêncio sábio, um silêncio amargo. Uma ausência que se confunde com controle. Uma rigidez que se veste de força. E sem perceber, vão se afastando não só dos outros, mas de si mesmos. Passam a chamar de autocontrole o que é, na verdade, insensibilidade.
Mas há uma diferença profunda entre não reagir e não sentir. A integridade emocional não exclui a emoção. Ela a inclui, ela a observa, ela a sustenta com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Ser íntegro emocionalmente é aceitar o que se sente, mas não se deixar governar por isso. É reconhecer a dor, mas não deixá-la decidir por você. É sentir raiva, mas não permitir que ela fira. É acolher a tristeza, mas não permitir que ela se torne identidade. Integridade emocional é presença, não ausência. É consciência, não frieza. É quando o coração pulsa, mas a mente está desperta. A insensibilidade, ao contrário, é um corte, um desligamento, uma negação do sentir como forma de proteção. E, em muitos casos, uma tentativa inconsciente de não sofrer mais. Mas o que é evitado emocionalmente não desaparece, apenas se adormece. E esse adormecimento cria um tipo de endurecimento que com o tempo gera isolamento, porque ninguém se conecta de verdade com quem está sempre ausente por dentro. A ausência pode proteger, sim, mas também pode desumanizar. E a desumanização emocional é o oposto da verdadeira força. Sêneca, com sua sabedoria serena, dizia: o verdadeiro sábio sente como os outros, mas não se rende como os outros. Essa é a chave. Sentir com plenitude, mas escolher com liberdade. Estar vulnerável, mas não ser refém. Expressar, mas com consciência. Porque o homem emocionalmente íntegro não precisa esconder o que sente. Ele apenas não permite que o sentimento o desestruture. E essa capacidade, silenciosa e firme, é o que verdadeiramente inspira respeito. Ser frio é não se importar. Ser íntegro é se importar com maturidade. A frieza afasta, a integridade acolhe. E nesse acolhimento maduro da própria emoção, nasce o tipo de respeito que não precisa ser exigido, porque ele é consequência natural de quem se sustenta em sua humanidade sem se dissolver nela. Talvez agora tudo comece a fazer mais sentido. Aquilo que chamam de homem frio pode não ser frieza, mas sim um tipo de clareza emocional que muitos ainda não aprenderam a nomear. Um tipo de presença que não se abala por carências alheias, que não se desespera diante do silêncio, que não se desintegra diante da rejeição. Um homem assim não é insensível, é livre, porque a liberdade emocional não está em sentir menos, está em não ser dominado por tudo que se sente. Sêneca ensinava: é mais nobre dominar-se do que dominar os outros. E essa nobreza silenciosa, discreta, é percebida mesmo sem ser anunciada. É ela que transforma a forma como somos vistos. Porque o respeito não nasce do medo, ele nasce da coerência, da serenidade firme, da escolha consciente de não reagir a qualquer estímulo, de não precisar provar o que se é, de não se justificar o tempo todo, de manter-se inteiro diante de olhares, expectativas e rejeições. Ryan Holiday escreveu: a calma é um superpoder, e ela é, porque onde a maioria reage, o homem calmo escolhe. Onde a maioria se justifica, ele silencia. Onde a maioria tenta agradar, ele permanece. E é nessa permanência silenciosa que o respeito se enraiza. Não um respeito construído sobre manipulação ou imposição, mas um respeito natural, quase inevitável. Porque há algo profundamente admirável em quem não se curva às pressões emocionais alheias. Então, talvez a pergunta que reste seja esta: você quer ser compreendido a qualquer custo ou quer ser respeitado com verdade? Porque são caminhos diferentes. O primeiro exige adaptação constante. O segundo exige presença, exige firmeza, exige integridade emocional.
E essa integridade não se conquista com frases prontas. Ela se constrói no cotidiano, nos silêncios que escolhemos, nas palavras que não dizemos, nos limites que traçamos e, principalmente, nas emoções que sentimos, sem permitir que elas nos arrastem. Durante 7 dias, experimente uma escolha diferente. Diante de qualquer provocação emocional, pratique o silêncio ponderado. 3 segundos. Respiração. Clareza, escolha, não para fugir, mas para observar, para dominar a si mesmo. E talvez, ao final desses dias, você perceba que o respeito não precisa ser pedido. Ele surge quando você deixa de ser previsível nas reações e se torna confiável na coerência. Agora, o ciclo está completo. E o que parecia frieza, talvez agora seja reconhecido pelo que realmente é. Uma forma elevada de respeito por si mesmo. E onde há respeito interior, o respeito do outro se torna apenas reflexo, nada mais e nada menos.